Um estilo formado pela combinação do doom metal e acid rock com influências de heavy metal, rock psicodélico e também diversas outras sonoridades, revivendo o famoso sexo, drogas e rock and roll, surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em meados do final dos anos 80 e meio que início ali dos anos 90 também, com uma proposta de recuperar esse clima retrô que tinha lá nos anos 70, enquanto mesclava com esses riffs mais pesados, letras marcantes e também grooves em um ambiente bem distante da grande cidade, né? Principalmente o deserto. Esse é o Stoner Rock. O Stoner Rock ele pode ser tratado meio que de diversas formas, sendo uma das suas principais variações o Desert Rock, representado principalmente pelas bandas Sleep e Kyuss. O termo que nasceu de uma publicação da Roadrunner Records em 1997, que divulgou uma coletânea com o título Burn One Up Music for Stoners, e passou a designar principalmente as bandas que vieram do deserto lá da Califórnia, apesar de que nem todo Stoner Rock veio do deserto. Mas além disso, Stoner tem a tradução mais próxima, né, de drogado, ou seja, o estilo realmente tem a ver com o uso de drogas, assim também como o acid rock. A diferença é que o acid rock nasceu com o propósito de fazer música para você ouvir enquanto você tomava ácido, enquanto o Stoner não surgiu com essa premissa, né, de criar uma trilha sonora para usar uma droga, mas sim um tipo de música que combinasse com uma atmosfera sombria, né, do próprio doom metal, que é uma variação do heavy metal com temáticas mais pesadas, guitarras sujas, com a descontração provocada pelo uso de drogas, que na época era principalmente a maconha e não mais o ácido. Do heavy metal, o Stoner pegou sua principal influência, que era o Black Sabbath. O som massivo junto às guitarras afinadas e temáticas darks que envolviam, né, essa coisa terror, de ocultismo, foram adaptadas e transformadas em uma versão ainda mais suja, só que menos pesada e mais compacta junto com a influência do acid rock. Já que no Stoner Rock os assuntos não são tão ligados ao ocultismo e sim à atmosfera desértica, ao uso de drogas e temas existenciais tratados de uma forma largada, como se tudo fosse uma grande desculpa para esquecer os problemas, relaxar e fazer música sem se preocupar com simplesmente nada. Mas você deve estar se perguntando o que o deserto tem a ver. A resposta é bem simples, porque não tinha nada para fazer além da música e festa. Todo movimento nasce ou de um hiato de novas criações ou em resposta ao movimento pré-criado. E no caso do Stoner Rock foi simplesmente uma vontade de se distanciar das grandes cidades, onde as bandas mais famosas faziam o mesmo som já há algum tempo. Além de que nos lugares afastados era mais difícil a polícia chegar e levar toda a droga dessa galera, né, meio que parando as festas. A maior parte das pessoas tinha um carro e essa cultura de gostar de estrada já começava a meio que se fortalecer. Foi nessa cena que apareceu um dos grandes nomes do Stoner Rock, o músico e produtor Mario Lalli. O cara simplesmente tinha um gerador de energia no meio do deserto, onde ele gostava de produzir suas músicas. A partir daí, meu irmão, a galera naturalmente começou a colar junto com o cara. Esse gerador de energia, ele permitia você fazer shows a céu aberto, que facilitou a realização de diversos shows iluminados por faróis de caminhonetes e regados a maconha e música. Meio que nesse contexto que bandas como Running Man e Fatso Jetson surgiram, fazendo com que o Stoner Rock começasse a realmente bombar ainda mais. Outros artistas que foram imprescindíveis para o sucesso do Stoner Rock foram Fred Dake e Dave Ketchum, dois músicos que fizeram parte de diversas bandas e projetos na época e criaram um dos principais points do Stoner Rock, o tão famoso Rancho de la Luna, que é um estúdio de gravação no meio do deserto em Joshua Tree, na Califórnia. No início, diversas bandas ficaram um tempo no estúdio gravando, e ao longo do tempo, quando o Stoner Rock estourou mesmo, continuaram dando espaço para grupos que permaneceram nesse estúdio e criando projetos completos. Queens of Stone Age gravou seu primeiro álbum auto-intitulado nesse estúdio em 1998, e não foi por acaso que o álbum Humbug do Arctic Monkeys também foi gravado nesse estúdio, já que seu produtor era o Josh Homme, o vocalista
vocalista do Queens of Stone Age, e já tinha, né, experimentado e aprovado a produção desse estúdio. A única banda nacional a gravar lá no rancho de La Luna foi a galera lá do Hellbenders lá de Goiás, que é uma das maiores bandas, né, referências aqui no Brasil de stoner rock. Eles chegaram a tocar ao vivo com a Kyuss em 2011 e também participaram do South by Southwest em 2014, que é um dos maiores festivais de música independentes do mundo aí. Um dos destaques atuais da cena nacional vem direto do Rio Grande do Norte, que é a nossa conhecida Far From Alaska. Começou seus trabalhos em 2012 e se firmou, né, na cena de stoner rock, chegando até se apresentar no Lollapalooza em 2015. Apesar de o rock, né, tá perdendo sua relevância no geral, muitos são os seus estilos e variações, fazendo com que conquiste cada vez mais diferentes públicos e novas versões, como o stoner rock, que mesmo tendo alcançado o seu auge apenas só na década de 80 e 90, ele continua sendo grande referência para novos estilos, fazendo com que a gente perceba que essa história do rock morreu aí não é tão verdadeira não, mano. O rock não é mais o principal gênero que as pessoas escutam, mas para ele morrer teria que destruir diversos subgêneros e grupos que nasceram a partir dessas suas inúmeras variações. O rock não morreu, as casas de shows não fecharam, a cena independente tá gritando e o stoner rock continua vivo e botando fogo nela.